Olá, pessoal, mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Cândida, sou farmacêutica, tenho a Fórmula Activa há mais de 20 anos aqui no estado do Paraná. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fitoterápicos para o inverno. O inverno está chegando e eu acho que é interessante esse assunto. O pessoal mandou lá nas nossas redes sociais, pediu aqui no YouTube e a gente vai então trazer mais esse assunto. Antes de começar, quero pedir para você, se você já nos segue, muito obrigado, quero agradecer. Se você não nos segue ainda, nos siga lá no Instagram, Fórmula Activa, Farmácia de Manipulacal, né? Você vai seguir a gente lá. Pode nos seguir aqui no Instagram também, no YouTube também. Se inscreve, você vai receber as notificações. Deixem sempre a sua opinião, nos peçam mais assuntos que a gente sempre vai trazer vídeos novos de interesse para vocês, tá bom? E não deixe de deixar a sua curtida aí para nós, que a gente vai ganhando relevância na plataforma e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir isso ou que gosta desses assuntos. Tá bom? Então vamos começar hoje. Vou falar um pouquinho para vocês sobre fitoterápicos para o inverno. E a gente sabe que durante o período de inverno há um aumento significativo na incidência de doenças sazonais, né? Especialmente de origem respiratória. Não sei como é na sua região, mas aqui muitas gripes, resfriados, bronquites, rinites, exacerbação de condições crônicas, como por exemplo a asma, né? Então esse aumento ele está diretamente relacionado aos fatores ambientais, como a queda de temperatura, redução da umidade relativa do ar, né? E também a maior permanência em ambientes fechados. Condições essas todas que eu citei aí, que vão favorecer a propagação de patógenos. E aí, o que que eu vou trazer para vocês aqui? Nesse contexto, a fitoterapia, ela tem se consolidado como uma alternativa eficaz na prevenção e no tratamento dessas enfermidades. Em especial, compostos que vão oferecer bioativos que têm propriedades imunomoduladoras, então que vão mexer com a nossa imunidade, melhorar, manter ou aumentar a nossa imunidade. São bioativos que têm propriedades anti-inflamatórias, também propriedades expectorantes e broncodilatadoras. E dentre esses fitoterápicos, eu vou destacar aqui cinco, né? Cinco fitoterápicos. Um deles eu não trabalho com frequência, mas os outros quatro a gente sempre trabalha e a gente vê isso comprovado, é que eles têm eficácia comprovada. Então vamos lá, vou destacar cinco: Echinacea purpúrea, o Pelargonium sidoides, a Glycyrrhiza glabra, que é conhecida como alcaçuz, tem chá, tem extrato seco, o Zingiber officinalis, que é o gengibre, e o Astragalus membranaceus, que é conhecido como astragalus. Essas substâncias, esses fitoterápicos, eles têm propriedades farmacológicas que eu vou abordar agora, uma por uma, em separado, para vocês conhecerem esses produtos. Eu falei para vocês que eu utilizo quatro desses, né, com frequência. Equinácea, o alcaçuz e o gengibre e o astragalus. O pelargonium, eu confesso para vocês que eu nunca utilizei, mas eu sei que existem medicamentos ahn, industrializados que têm esse fitoterápico como base deles, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar então pela equinácea, tá bom? Então, Equinácea purpúrea, né? Ela vai se destacar pelo potencial terapêutico dela, atribuído à presença dos metabólitos bioativos, que são eles: compostos fenólicos, flavonoides, polissacarídeos, tá? E qual que é a principal ação da Equinácea purpúrea? A ação da equinácea purpúrea, ela está na modulação do sistema imune. Então, ela estimula a atividade de macrófagos e linfócitos, que contribui para a proteção contra infecções virais, bacterianas do trato respiratório. Além disso, gente, a sua ação anti-inflamatória, ela vai auxiliar na regulação da produção de citocinas, reduzindo assim os processos inflamatórios exacerbados, né? E ainda aliviando os sintomas
comuns de doenças sazonais do inverno. Ela ainda tem um efeito antioxidante que potencializa e neutraliza o estresse oxidativo. Então, ela vai promover a proteção celular e o equilíbrio fisiológico. Como que eu posso encontrar a equinácea purpúrea, né? Eu posso tomá-la como chá. Existem chás de equinácea, aí depende da região em que você está, né? Que se tem uma casa de chás ou um mercado municipal, alguma coisa que tenha, né, uma linha de chás bem completa. Pode ser encontrado em xaropes, em cápsulas, mas eu aqui na minha farmácia faço bastante em cápsulas, mas faço também uma tintura para rinite e sinusite. Eu coloco nela a equinácea e também coloco a azedoária, que é mais conhecida como cúrcuma, que hoje eu não vou falar da cúrcuma, mas ela também pode ser utilizada como um modulador da resposta imune, né? Então, estimulando a atividade de macrófagos e linfócitos e melhorando a ação ah, desse produto, né, contra essas afecções respiratórias. Então, veja, aqui eu faço para rinite e sinusite, mas eu indico muito também para imunidade, tá? Para os pacientes que querem manter a imunidade. Então, é um produto natural, tintura fácil de tomar, tá? Não tem gosto, assim, a não ser que você tenha muita sensibilidade do paladar, mas é muito bacana. Eu utilizo, né? Tô aqui em casa, então é um produto que eu utilizo com frequência, principalmente na época de inverno. E veja, a dosagem, né, que pode ser encontrada em cápsula, geralmente de 200 miligramas, administradas até 2 vezes ao dia. Vamos seguir então, né, a nossa dica de fitoterápicos. Vamos lá para o Pelargonium sidoides. Essa é aquela planta que eu falei para vocês que eu não tenho utilização, nunca utilizei ela, né, não conheço. Esse pelargonium, ele é uma planta originária da África do Sul, né, conhecida lá como gerânio sul-africano. Ele é amplamente utilizado na medicina popular devido às propriedades que ele contém, que são propriedades antibacterianas, antivirais, imunomoduladoras e uma propriedade muito importante que é a propriedade expectorante. Então, essa eficácia contra gripes, resfriados, infecções pulmonares, ele deve-se à presença de substâncias que essa planta contém, como os polifenóis e as epicatequinas, que são compostos bioativos que vão modular a resposta imune, combater os patógenos, prevenir a progressão das infecções. Então, além disso, gente, o que nós vamos destacar aqui nesse Pelargonium sidoides é o que? É a ação expectorante que vai favorecer a eliminação do muco espesso das vias respiratórias. Aquele muco que às vezes a pessoa tem dificuldade de eliminar. Então, ele vai otimizar a eliminação através do sistema mucociliar e aliviando aquele desconforto respiratório que a pessoa tem, porque como é um muco espesso, ele se torna mais difícil, né, a eliminação, e aí essa planta, então, ela tem essa propriedade expectorante muito grande, que vai facilitar, através do sistema mucociliar, essa eliminação do muco. Dessa forma, gente, o Pelargonium sidoides, ele vai se destacar como uma abordagem terapêutica promissora. Então, ele contribui para a redução da duração dos sintomas, né? E também da gravidade desses sintomas. Sem contribuir para quê? Para a resistência bacteriana. Então, veja como ele tem propriedades antibacterianas, mas diferente dos antibióticos, ele não causa resistência bacteriana. E a posologia recomendada, ela é em torno de 100 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia para os adultos e 80 miligramas, mais ou menos, 2 vezes ao dia para as crianças de 2 a 11 anos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na internet. Ó, me parece que existe sim um xarope feito de Pelargonium sidoides. Então, é um xarope, é uma alternativa natural, tá? Para você aí que tá com uma tosse, sentindo que tem um muco, né? De repente fazer a utilização para ver se consegue eliminar esse muco. Lembrando que crianças menores de 2 anos não podem utilizar essa planta. Próximo fitoterápico é um muito conhecido de vocês, é o Zingiber officinale ou gengibre.
tá? Então, ele é muito reconhecido pela ação termogênica. Muitos médicos, terapeutas, enfim, recomendam o shot matinal. Eu mesmo faço, pela manhã, com meio limão espremido ou vinagre de maçã, depende, uma colherinha de gengibre. E também coloco o própolis, tá? Eu utilizo esse própolis aqui da Apis Brasil. Ele é um própolis, esse em específico, deixa eu ver aqui, é a própolis verde, né? Que eu tenho um vídeo também gravado da própolis verde, mas vou gravar outro aqui para o canal do YouTube. Esse daqui em específico é 17%. Estou utilizando ele porque eu acabei ficando sem o 21, mas eu tenho todos eles na minha farmácia. 11, 12, 16, 17 e o 21%. Temos também em cápsulas, né? Então, eu utilizo de manhã com essa ação termogênica, mas também pela pegada anti-inflamatória dele, porque além da ação termogênica, da propriedade termogênica, ele tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias sistêmicas e antioxidantes. Então, veja, tudo que a gente quer, desinflamar o organismo, né? Porque a gente está em constante estímulo inflamatório no nosso organismo. Aí vem de quebra a propriedade anti-inflamatória, antioxidante e termogênica. Então, ele vai se destacar. Por que que eu estou destacando ele aqui, né? Como um fitoterápico eficaz no combate das infecções e processos inflamatórios crônicos, sistêmicos, tá? Ele possui compostos bioativos como gingerol, chogaol e zingerona, tá? Que possuem atividades antimicrobianas contra bactérias, vírus, fungos, tá? Além de vias inflamatórias modulares, reduzindo a produção de mediadores inflamatórios como as prostaglandinas, tromboxanos e também leucotrienos. Ele também vai exercer, o gengibre, uma ação antipirética, diurética e hepatoprotetora. Então, redutor de febre, eliminador de líquidos e protetor do fígado, fortalecendo o sistema imunológico. Então, é um fitoterápico muito completo, cabe muito bem num shot matinal, que você pode estar utilizando daí o pó do gengibre, né, que a gente utiliza ele diretamente o pó no shot, mas também eu gosto muito de fazer em casa um gengibre com anis e limão siciliano e cravo e mel, tá? Então é um outro booster aí para imunidade, para você tomar à noite. É um chá de conforto, é um chá que tem propriedades anti-inflamatórias, rico em vitamina C, enfim. Tá? Mas isso fica para um outro assunto. Lembrando aqui, gente, que além dessas propriedades que eu falei para vocês, essa ação, né, antipirética, diurética, hepatoprotetora e de fortalecer o sistema imunológico, ele é rico, o gengibre ele é rico em vitaminas do complexo B e vitaminas C. Ele tem também alguns minerais e óleo-resinas. E ainda o gengibre ele vai auxiliar no manejo de infecções respiratórias e inflamações sistêmicas, como eu falei para vocês, né? Ele tem uma potencial ação anti-inflamatória sistêmica, sendo então especialmente relevante na prevenção e também no tratamento de doenças comuns do inverno. Então, ele é para prevenir, naquele chá lá que eu falei para vocês, com limão, mel, anis, né? E também para tratamento de algumas doenças comuns do inverno. A dosagem de cápsula recomendada do gengibre é de 500 miligramas 2 vezes ao dia. Lembrando, gente, que o anis estrelado também não coloquei aqui, porque senão a gente vai ficar horas aqui falando, mas ele também tem um potencial, ele tem uma ação antigripal muito boa, tá? Por isso que eu coloco junto com o limão. O limão ele vai ter a ação de alcalinização do sangue, ele vai ter a vitamina C, que é muito importante, mas a gente colocando o gengibre, a gente aumenta a quantidade de vitamina C. Colocando o anis, a gente aumenta a ação anti-inflamatória, antibacteriana, tá? E aí o cravo também, que vai ajudar na ação antifúngica.
Então, é um chá, daí, claro, o mel tem suas propriedades também de fortalecimento, estímulo do sistema imunológico, enfim. Agora nós vamos falar um pouquinho da Glycyrrhiza glabra. Talvez vocês, ai, mas que planta é essa? Não conheço. É o famoso alcaçuz, tá? Ele é uma planta nativa das regiões temperadas da Europa e da Ásia, e ele é tradicionalmente utilizado para afecções respiratórias e outras aplicações devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e expectorantes. Então, especialmente utilizado para afecções respiratórias. Você pode encontrar ele na forma de chá, na forma de cápsulas, xaropes de alcaçuz. Eu não sei se aquelas varinhas de alcaçuz que a gente vê nos filmes, né, americanos, elas contêm realmente extrato da planta, mas elas recebem esse nome em algumas tinturas, né, para utilizar diretamente, enfim. Mas a ação dele é uma ação, no tratamento de afecções respiratórias, tá? Por quê? Por causa do seu efeito expectorante, que vai reduzir o acúmulo de mucos, então ele vai ajudar na desobstrução das vias aéreas. Ele é muito indicado, então, para casos de bronquite, tosse e também asma, tá? São as afecções que a gente mais utiliza do trato respiratório, a glicirrisa ou alcaçuz. No entanto, gente, é uma coisa que eu quero falar sempre para vocês, não sei se eu já falei nos outros vídeos, não é porque é natural que ele não faz mal. Todas as plantas têm um potencial tóxico. No entanto, o potencial tóxico do alcaçuz, ele é muito baixo. Mas a gente sempre pede que quem for prescrever, né, tenha cautela com pacientes hipertensos e com pacientes diabéticos, porque o alcaçuz ele pode causar retenção de líquido e assim interferir no equilíbrio hormonal, podendo levar também à amenorreia. Então, a gente sempre pede cautela com esses pacientes. Todos os fitoterápicos, o prescritor deve ter um conhecimento das causas, né? Do que pode causar aquele fitoterápico no paciente, e a maioria deles tem restrições para um ou outro paciente. Por exemplo, a cúrcuma, a gente dificilmente indica para pacientes que fazem uso de anticoagulantes, tá? Porque ela pode aumentar o potencial, o potencial desse medicamento anticoagulante, então pode prejudicar a coagulação do paciente. Aí a gente tem outros fitoterápicos com ação anti-inflamatória que eles vão trazer os mesmos benefícios, tá? Então, para isso é necessário o conhecimento de quem vai prescrever também. Não é uma receita de bolo, todos nós somos diferentes, então a gente procura individualizar sempre. Aqui eu estou trazendo esses produtos, vou deixar bem claro para que vocês tenham conhecimentos, mas o meu vídeo, ele não substitui a consulta a um terapeuta ou a um médico, tá? Então, eu sempre deixo claro isso porque é muito importante. Não é porque é planta, não é porque é natural que ele não vai fazer mal. Lembrando que os produtos naturais, eles têm outras coisas na sua composição que às vezes podem, como eu disse aqui no caso da glicirrisa, né, do alcaçuz, alterar ali a retenção de líquido, interferir no equilíbrio hormonal. Então, né, a gente vê que as plantas, quando elas são utilizadas na forma correta, o extrato seco, eles podem sim trazer algumas contraindicações, tá? Voltando ao alcaçuz, quais são as doses recomendadas? Elas variam entre 200 miligramas a 1 grama ao dia, conforme a necessidade daí terapêutica. E para finalizar, o astragalos, conhecido como, né, o nome dele científico Astragalus membranaceus, conhecido como astragalos. Ele é uma planta de origem chinesa, então ele vai se destacar por quê? Por que que eu trouxe ele? Pelas propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias. Ele também é cheio de bioativos, né? Como o astragalosídeo, flavonoides, polissacarídeos, e todos esses bioativos, eles vão estimular a produção de linfócitos T e ativar macrófagos. Desta forma, ele vai fortalecer a resposta imunológica. Além disso, a sua interação com receptores TLRS, especificamente o TLR4, ele desempenha um papel fundamental na ativação da imunidade inata, na regulação da produção de citocinas pró-inflamatórias, conferindo então maior resistência antiviral ao organismo.
Então, ele vai tornar o organismo mais resistente aos vírus, tá? E aqui não é um vírus específico, gente, é vírus, DNA ou RNA vírus. O astragalos ele é utilizado, então, como coadjuvante no tratamento de infecções virais, incluindo as gripes, infecções por influenza. Então, ele vai atuar como imunomodulador, promovendo a melhora dos sintomas. E a dose recomendada, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Bom, gente, esses fitoterápicos, quando usados de forma adequada, eles vão auxiliar na prevenção e tratamento de infecções sazonais, fortalecendo as defesas naturais do organismo e reduzindo a gravidade dos quadros clínicos, melhorando também os sintomas, tá? Tornando mais confortável esse período que é totalmente desconfortável, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, de fitoterápicos para o inverno. Lembrando, gente, que não substitui uma consulta, né, a um terapeuta, ao médico, até o farmacêutico da sua confiança. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí para mim, curtam, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, com quem gosta, com quem está passando por um estado gripal, tem asma, bronquite, enfim, com quem vocês quiserem. E se inscrevam no nosso canal para mais vídeos como esse. Não esqueça de deixar aí nos comentários sugestões de novos vídeos. Tchau, muito obrigada.